Todas as noites você aplica meticulosamente uma camada sufocante de gordura sobre estruturas celulares famintas, acreditando erroneamente que as está curando. Você massageia esses óleos pesados de cozinha no couro cabeludo, sentindo uma falsa sensação de dever cumprido, enquanto sob a epiderme, a microinflamação está silenciosamente estrangulando a própria raiz dos seus folículos capilares. O conselho amplamente aceito de encharcar o cabelo ralo com qualquer óleo espesso que esteja na sua despensa não é apenas ultrapassado, é biologicamente destrutivo. Não se trata de genética ou idade. Trata-se de uma grave interrupção do metabolismo celular, causada diretamente por erros tópicos localizados. Vamos dissecar friamente os 6 principais óleos de cozinha para o cabelo, classificando-os desde os mais ativamente prejudiciais até o único elixir quimicamente preciso que realmente força a reativação da papila dérmica. Prepare-se para descartar quase tudo o que está na bancada do seu banheiro. Começando no fundo absoluto do nosso ranking clínico, o óleo número 6, a combinação amplamente promovida de azeite de oliva infundido com alecrim e hortelã-pimenta. Todos os cantos da internet afirmam que este é o santo grau da densidade capilar. Eles instruem você a aquecê-lo, encharcar as raízes e deixá-lo agir. O fragmento científico ao qual eles se apegam é real. O extrato de alecrim realmente igualou o desempenho de 6 meses do minoxidil em um ensaio da SkinMed de 2024. E o mentol da hortelã-pimenta induz um pico temporário no fluxo sanguíneo periférico. Mas o mecanismo de entrega é um desastre. O azeite de oliva é altamente comedogênico. Sua densidade molecular é enorme. Quando você arrasta esse fluido viscoso por um couro cabeludo que já produz sebo adequado, ou em excesso, você não está nutrindo a papila dérmica. Você está estabelecendo uma barreira espessa e oclusiva sobre o ósteo folicular. Imagine enrolar uma folha de plástico sufocante ao redor de uma planta lutando por oxigênio. Essa espessa película de azeite de oliva retém as células mortas da pele, acelera rapidamente o crescimento excessivo do fungo Malacésia e, fundamentalmente, sufoca a haste capilar. Uma análise de 2023, publicada no International Journal of Trichology, confirmou que a aplicação de óleos carreadores pesados em couros cabeludos oleosos aumentou diretamente a queda relacionada ao sebo em 18%. Você está sufocando o folículo. Além disso, o processo de remoção é brutalmente agressivo. Enxaguar essa pesada camada lipídica requer uma lavagem dupla ou tripla agressiva, com shampoo obliterando completamente o manto ácido natural do seu couro cabeludo no processo. Se você forçar esse protocolo em um couro cabeludo propenso à dermatite seborreica, estará acelerando ativamente a miniaturização. A pontuação clínica é um duro 2 de 10. Os benefícios marginais do alecrim são inteiramente anulados pelo peso sufocante do veículo de azeite de oliva. Passando para o óleo número 5, óleo de semente preta, cominho preto. Este líquido escuro e pungente é constantemente exibido como uma cura milagrosa para a inflamação sistêmica. Bioquimicamente contém timoquinona, um potente composto anti-inflamatório. Um estudo recente no Journal of Dermatology and Dermatologic Surgery observou um recrescimento visível em pacientes com eflúvio telógeno, usando uma solução tópica de semente preta por 90 dias. Os dados existem, no entanto. O mecanismo de ação é altamente localizado e profundamente limitado. A timoquinona é excelente para atenuar a irritação superficial, diminuindo os marcadores inflamatórios na vizinhança imediata do folículo. Mas falta-lhe a capacidade de permeação para mergulhar fundo no couro cabeludo e estimular diretamente o motor da papila dérmica. Ela acalma a pele, mas não reinicia agressivamente o ciclo de crescimento. Pior ainda, sua potência bruta é uma faca de 2 gumes. O óleo de semente preta não diluído é altamente reativo. A intensa sensação de queimação que os usuários frequentemente confundem com estimulação ativa é, na realidade, uma leve queimadura química, uma reação de dermatite de contato, que desencadeia uma resposta imune, desviando a energia celular da produção de cabelo para o reparo do tecido. Para sequer usá-lo com segurança, é necessária uma diluição precisa. Uma proporção de 1:5, com um carreador mais leve, aplicado religiosamente por meses. O cheiro é agressivamente terroso e a taxa de adesão é abismal porque a recompensa visual
é de apenas 10 a 15% de melhora na espessura ao longo de um trimestre inteiro. Além disso, o hábito comum de aquecer o óleo no micro-ondas incinera instantaneamente a frágil estrutura da timoquinona, tornando o líquido escuro completamente inerte. Pontuação 4 de 10. Ele trata os sintomas da inflamação, não a falha mecânica do folículo. A posição número 4 marca uma mudança do controle passivo de danos para a manipulação biológica. Ativa óleo de rícino combinado com óleo de melaleuca, tea tree. O óleo de rícino é um lipídio incrivelmente espesso e xaroposo mais pesado do que quase qualquer outra coisa que você possa aplicar. No entanto, seu perfil químico esconde uma anomalia bizarra. Quase 90% de sua composição é ácido ricinoleico. Este ácido graxo específico e raro atua como uma chave química direta para os receptores de prostaglandina e 2 incorporados no tecido do couro cabeludo. Quando o ácido ricinoleico se liga a esses receptores, ele sinaliza com força para que o folículo permaneça bloqueado na fase anágena ou de crescimento. Um ensaio de 2003 registrou um aumento de 32% na densidade capilar ao longo de 12 semanas usando exatamente esse gatilho. Mas o óleo de rícino sozinho é muito denso. Ele requer um contrapeso químico. Entra o óleo de melaleuca, um dos agentes fungicidas naturais mais agressivos disponíveis. Enquanto o ácido ricinoleico força o motor celular a funcionar, o óleo de melaleuca limpa violentamente os trilhos. Ele caça e erradica as populações de fungos que se alimentam de sebo endurecido, dissolvendo os bloqueios biológicos microscópicos que sufocam a abertura do folículo. Você sentirá fisicamente a inflamação tensa e com coceira diminuir em 48 horas. O atrito para. Novos e finos pelos velos começam a empurrar através dos caminhos desobstruídos dentro de um mês. A formulação é rigorosa. 5 colheres de chá de óleo de rícino prensado a frio, cortado com exatamente 8 a 10 gotas de óleo de melaleuca. Nunca exceda uma concentração de 2% de melaleuca, ou você corre o risco de queimaduras químicas graves no tecido do couro cabeludo. Aplique esta mistura densa diretamente nas zonas de afinamento, deixando-a por não mais que 30 minutos. Pontuação 8 de 10. É uma intervenção química altamente agressiva e profundamente calculada que custa meros centavos. Estamos cruzando um limite crítico aqui. O óleo número 3 não fica apenas no couro cabeludo. Ele desmonta com força as crostas minerais endurecidas que bloqueiam seus folículos. Óleo de semente de uva misturado com suco de limão fresco. Essa combinação soa como um tempero culinário, mas bioquimicamente é um agente descalcificante de precisão. O óleo de semente de uva possui um peso molecular incrivelmente pequeno, enquanto o óleo de rícino esmaga a superfície. O de semente de uva desliza sem esforço através da barreira lipídica da epiderme, carregando sua carga diretamente para a papila dérmica. Mas a semente de uva sozinha é passiva. A ruptura ativa vem do ácido cítrico bruto no suco de limão. Ao longo de décadas, tomar banho em água dura deposita camadas microscópicas de cálcio e magnésio ao redor do ósteo folicular. Essa calcificação sufoca fisicamente a haste capilar, estreitando o ponto de saída até que o cabelo emerja, miniaturizado e frágil. O ácido cítrico atua como um quelante implacável. Ele se liga agressivamente a esses depósitos minerais e os dissolve ao contato. Você está descalcificando quimicamente o seu couro cabeludo. Uma vez que a crosta calcificada é rompida, o óleo de semente de uva inunda a base do folículo com procianidina B2. Uma análise clínica japonesa de 2022 documentou um aumento de 38% no crescimento do cabelo ao longo de 4 meses, usando exatamente este flavonoide isolado de sementes de uva. Você deve usar suco de limão fresco. Os conservantes sintéticos em variantes engarrafadas neutralizam completamente a reação quelante. 2 colheres de sopa de óleo de semente de uva, prensado a frio, batidas violentamente com meia colher de chá de suco de limão cru. Aplique exclusivamente em um couro cabeludo seco. Deixe o ácido agir por exatamente 20 minutos antes de executar um rigoroso protocolo de limpeza dupla. Pontuação 8,5 de 10. Altamente eficaz, mas requer um tempo preciso para evitar queimaduras ácidas localizadas.
Agora entramos no território do reparo estrutural agressivo. Óleo número 2. Óleo de coco infundido com folhas de curry aquecidas e sementes de feno grego. Desconsidere as alegações cosméticas superficiais sobre o óleo de coco deixar o cabelo brilhante. Estamos examinando sua arquitetura estrutural. O óleo de coco é o reservatório natural mais denso de ácido láurico da Terra. O ácido láurico é um dos raríssimos ácidos graxos que possui um projeto molecular compacto o suficiente para romper fisicamente a cutícula do cabelo e se ligar diretamente à matriz proteica interna. Ele não reveste simplesmente o exterior. Ele se infiltra no núcleo. Essa infiltração física interrompe a perda interna de proteínas, impedindo que os fios existentes se quebrem sob o estresse mecânico diário. Mas a verdadeira reativação do folículo adormecido requer a infusão botânica. Quando você aquece folhas de curry frescas na base de ácido láurico, você extrai densas concentrações de beta-caroteno e proteínas especializadas. Em seguida, você adiciona sementes de feno grego trituradas, liberando uma saponina esteroidal, conhecida como diosgenina. A diosgenina antagoniza diretamente as citocinas inflamatórias, que estão sufocando as células-tronco do seu folículo. Um ensaio etnofarmacológico de 2021 demonstrou um aumento de 44% na emergência de novos cabelos na fase anágena, usando esta suspensão botânica específica ao longo de um ciclo de 8 semanas. O protocolo de preparação é intransigente. Você deve aquecer 4 colheres de sopa de óleo de coco virgem em fogo baixo, adicionar um punhado de folhas de curry frescas nunca secas e uma colher de sopa de feno grego embebido em água. Você aquece essa mistura até que as folhas escureçam fisicamente, forçando a quebra celular e a liberação de nutrientes. Você deve coar e aplicar imediatamente no couro cabeludo. Se você deixar na bancada, os compostos alcaloides ativos se degradam e oxidam em poucas horas. Você massageia essa suspensão aquecida no couro cabeludo por 3 minutos e deixa por exatamente 30 minutos. Não deixe durante a noite. A oclusão noturna gera o crescimento excessivo do fungo, malacésia, e desencadeia uma queda maciça e rápida. Pontuação 9 de 10. A preparação diária é tediosa, mas o mecanismo biológico supera quase todos os tratamentos tópicos de venda livre disponíveis no mercado. E agora o ápice, o pináculo absoluto da reativação folicular localizada. Óleo número 1, óleo de jojoba puro fundido com suco de cebola cru e não filtrado. Antes de recuar diante do cheiro pungente, você deve entender a bioquímica brutal em jogo aqui. A jojoba é fundamentalmente mal compreendida pelo público. Não é um óleo, é um éster de cera líquido. Seu projeto molecular é uma réplica bioquímica quase perfeita do sebo humano. Quando você aplica jojoba, o sistema imunológico do seu couro cabeludo não a reconhece como um invasor estrangeiro. Ela não desencadeia os mecanismos de defesa microinflamatórios que lipídios pesados como azeite de oliva ou óleo de coco provocam consistentemente. Ela é absorvida instantaneamente com zero resistência comedogênica, mergulhando direto na cavidade folicular profunda. A jojoba é o veículo de entrega furtivo definitivo. A carga que ela carrega é o suco de cebola cru. O suco de cebola é a maior fonte natural de 2 componentes críticos: enxofre dietético e quercetina. A quercetina é um flavonoide altamente agressivo. Quando entregue diretamente à raiz do folículo através do éster de jojoba, a quercetina se liga fisicamente e inibe a enzima 5-alfa-redutase. Esta é a exata enzima responsável por converter a testosterona circulante do seu corpo em dihidrotestosterona, ou DHT. O DHT é o principal carrasco dos folículos capilares humanos. Ele os encolhe, os priva de fluxo sanguíneo e eventualmente os mata permanentemente. Você não está apenas alimentando o folículo adormecido, você está neutralizando ativamente o assassino químico que o destrói de dentro para fora. Um estudo dermatológico marcante de 2022 acompanhou participantes aplicando um composto localizado de suco de cebola 2 vezes ao dia. Os resultados empíricos foram impressionantes. Os pesquisadores registraram uma taxa de recrescimento clínico de 86,9%.
Novos pelos velos visíveis romperam o couro cabeludo dentro de 14 dias após a aplicação inicial. A queda diária despencou em mais de 70% em 4 semanas. Os compostos de enxofre reconstroem com força as ligações de queratina na haste capilar emergente, enquanto a quercetina bloqueia o DHT de atacar o frágil sistema radicular. O protocolo de aplicação é implacável, mas absolutamente necessário. Você deve ralar uma cebola roxa de tamanho médio. As cebolas roxas contêm uma concentração significativamente maior de quercetina do que as variantes brancas ou amarelas. Esprema o tecido macerado através de um tecido fino. Você precisa de exatamente 2 colheres de sopa do suco cru e cáustico. Misture isso imediatamente com uma colher de chá de cera de jojoba pura, prensada a frio. O momento da aplicação é o fator definidor entre o fracasso e o rápido recrescimento folicular. Você deve aplicar esta suspensão exclusivamente à noite. Seu sistema nervoso periférico e os mecanismos de reparo celular mudam para um estado anabólico elevado durante os ciclos de sono profundo. A pressão arterial sistêmica cai, a vasodilatação periférica aumenta e a taxa de absorção folicular atinge seu pico absoluto. Aplicar isso pela manhã desperdiça a carga de quercetina quando o couro cabeludo está em estado defensivo. Você massageia o líquido diretamente nas zonas de recessão nas têmporas ralas e na linha de divisão que está se alargando. O enxofre concentrado induzirá uma sensação aguda de formigamento dentro de 3 minutos de contato. Esta não é uma reação alérgica, é a vasodilatação imediata e forçada da rede capilar localizada. O sangue está correndo de volta para o tecido que foi privado e sufocado por anos. Esta vasodilatação localizada é exatamente o que você deseja. Você sentirá o couro cabeludo esquentar. Mas é aqui que 90% das pessoas abandonam o protocolo, e é a falha biológica mais crítica que você pode cometer. Entre o dia 5 e o dia 7 deste exato regime de jojoba e suco de cebola, você experimentará um pico repentino e aterrorizante na queda de cabelo. Você passará as mãos pelos cabelos no chuveiro, e tufos de cabelos fracos e miniaturizados sairão em seus dedos. A resposta psicológica imediata é o pânico. Você assumirá que a natureza ácida da cebola está destruindo o cabelo que lhe resta. Você vai parar. Não pare. Você deve entender a mecânica do ciclo de crescimento folicular. Essa perda repentina é clinicamente conhecida como liberação telógena ou o expurgo. Quando a papila dérmica adormecida é reativada de forma violenta e forçada pela carga de quercetina e enxofre, ela muda instantaneamente de um estado de repouso de volta para a fase ativa de crescimento anágeno. No entanto, o canal folicular está atualmente bloqueado por uma haste capilar velha, fraca e miniaturizada que está morta há meses, mas permanece fisicamente presa no poro. O folículo não pode cultivar um fio novo e espesso ao redor do antigo. Ele deve ejetá-lo. A queda que você vê não é um dano novo, é o despejo físico de detritos biológicos. O folículo está limpando violentamente o caminho para empurrar uma nova haste de queratina estruturalmente densa. Se você abortar o protocolo durante o expurgo, terá desencadeado a perda sem esperar pela substituição. Você deve perseverar nos primeiros 14 dias. A aplicação é apenas metade da equação. O processo de remoção é igualmente crítico. Deixar essa potente suspensão no couro cabeludo indefinidamente causará eventualmente estresse oxidativo ao extrato córneo. Você a aplica à noite, deixa o ciclo de reparo celular, utilizar os flavonoides e pela manhã deve executar uma extração precisa. Nunca fique sob um chuveiro quente e deixe a água atingir seu couro cabeludo oleado. A combinação de calor térmico e água cria uma barreira de repulsão contra a estrutura lipídica da jojoba. Ela não será lavada, ela se solidificará. Em vez disso, antes de ligar a água, você deve realizar uma emulsão a seco. Pegue uma quantidade do tamanho de uma moeda de um shampoo anti-resíduos agressivo e sem sulfato e massageie-o diretamente nas raízes secas e oleadas. Os surfactantes no shampoo precisam se ligar quimicamente aos ésteres de cera antes que a água seja introduzida. O atrito mecânico das pontas dos dedos trabalhando o shampoo espesso no couro cabeludo seco quebra fisicamente as ligações lipídicas.
Só então você introduz água morna para enxaguar. Em seguida, você prossegue com uma segunda lavagem padrão com shampoo. Se o seu cabelo parecer rangendo de tão limpo, você removeu o manto ácido. Se parecer pesado, você não quebrou as ligações lipídicas. Ele deve parecer neutro. Vamos comparar esta intervenção bioquímica com a rota farmacêutica padrão. Seu dermatologista prescreverá minoxidil tópico ou finasterida oral. O minoxidil atua como um abridor artificial de canais de potássio. Ele força a vasodilatação, inundando o folículo com sangue, mas é uma muleta química. No momento em que você cessa a aplicação, os vasos sanguíneos se contraem violentamente e o novo cabelo sufoca e morre em semanas. Ele não repara a papila dérmica, ele a sustenta artificialmente. A finasterida, por outro lado, esmaga sistemicamente toda a produção do seu corpo da enzima 5-alfa-redutase. Ela reduz o DHT globalmente, salvando seu cabelo, mas frequentemente desencadeando efeitos colaterais hormonais devastadores, a jusante fadiga, sistêmica névoa cognitiva e grave interrupção do sistema endócrino. O protocolo de jojoba e quercetina é um ataque localizado e direcionado. Como você está aplicando o inibidor de DHT diretamente no ósteo folicular através do éster de cera altamente penetrante, a quercetina se liga aos receptores da enzima localmente. Ela neutraliza o DHT estritamente no nível do couro cabeludo, sem entrar na circulação sistêmica e esmagar sua linha de base hormonal geral. Você está alcançando o exato bloqueio mecânico da finasterida, mas confinando a guerra química a 1 milímetro de tecido dérmico. Além disso, devemos abordar a integridade estrutural da própria haste capilar. À medida que envelhecemos a cutícula, a armadura sobreposta em forma de escamas que protege o córtex interno do cabelo começa a se levantar e fraturar. Isso não é simplesmente um dano cosmético, é uma violação estrutural. Quando a cutícula se levanta, a umidade interna e a matriz proteica evaporam. O cabelo não apenas afina na raiz, ele literalmente se desintegra no meio da haste. O alto teor de enxofre extraído do suco de cebola cru atua como um agente cimentante biológico. O cabelo humano é composto principalmente de queratina, uma proteína que depende fortemente de ligações de sulfeto para sua resistência à tração. Quando você inunda o couro cabeludo com enxofre cru, está fornecendo a matéria-prima exata que o folículo requer para sintetizar novas e inquebráveis ligações de sulfeto na haste capilar emergente. O novo cabelo que empurra através do folículo expurgado não será a penugem frágil e rala com a qual você se acostumou. Ele será denso, estruturalmente sólido e altamente resistente à quebra mecânica por escovação ou modelagem. Mas toda essa reconstrução biológica depende de uma consistência implacável. Você não pode tratar isso como um ritual de spa de fim de semana. Você está tentando reverter uma falha metabólica crônica e progressiva do couro cabeludo. Você deve ver o sérum de jojoba e cebola como uma medicação diária. Você o aplica todas as noites, juntamente com a descalcificação mecânica do protocolo de semente de uva e suco de limão 2 vezes por semana, para garantir que os caminhos permaneçam abertos. Você não pode confiar em uma única aplicação para desfazer uma década de negligência mecânica e biológica. A microinflamação que estrangulou sua papila dérmica não se formou da noite para o dia, e o reparo estrutural de sua rede capilar exigirá uma disciplina implacável. Esta é a realidade do reparo biológico. Não é um milagre, é pura mecânica. A aplicação precisa do sérum de jojoba e cebola todas as noites, combinada com a descalcificação de semente de uva 2 vezes por semana. Forma um protocolo defensivo e ofensivo inquebrável. Você está simultaneamente limpando o ósteo folicular da calcificação endurecida, interrompendo violentamente a miniaturização induzida pelo DHT e inundando a papila dérmica faminta com o exato enxofre elementar necessário para forjar novas ligações de sulfeto. É aqui que você deve fazer uma escolha fisiológica. Você pode continuar comprando sérums químicos genéricos e produzidos em massa, que revestem a haste do seu cabelo com silicones sintéticos, criando uma ilusão temporária de espessura, enquanto a raiz silenciosamente sufoca e morre sob a superfície. Ou você pode assumir o controle da bioquímica localizada do seu couro cabeludo. Seu dermatologista provavelmente descartará este protocolo.
Eles são treinados para prescrever intervenções farmacêuticas sistêmicas como a finasterida, que esmagam globalmente sua linha de base hormonal, ou o minoxidil, que atua como uma muleta artificial e temporária para o fluxo sanguíneo. Eles raramente reconhecem a eficácia clínica da entrega localizada de flavonoides, porque ela não pode ser patenteada e vendida com margens de lucro exorbitantes, mas os dados clínicos são inegáveis. A análise dermatológica de 2022, provando uma taxa de recrescimento de 86,9% usando extrato de cebola crua, não foi uma anomalia, foi uma certeza biológica. Aqui está o desafio clínico. Comprometa-se com o protocolo de jojoba pura e cebola roxa crua por exatamente 30 dias consecutivos, não 29. Não na maioria dos dias. Todas as noites. Tire uma fotografia altamente iluminada da sua linha de divisão que está se alargando e das têmporas ralas esta noite. Documente a linha de base da sua degradação folicular. Em seguida, execute o protocolo diário de vasodilatação e bloqueio de DHT. Supere o expurgo telógeno na primeira semana. Suporte o cheiro forte. Lave-o meticulosamente todas as manhãs com a técnica de emulsão a seco. No 30º dia, tire uma segunda fotografia, sob as exatas mesmas condições de iluminação. Você não verá penugem. Você verá cabelos na fase anágena, estruturalmente densos e altamente pigmentados, rompendo agressivamente a camada epidérmica. A queda terá parado. A integridade estrutural mecânica do seu cabelo existente terá se fortalecido. Você terá revertido fisicamente o processo de miniaturização. Se esta análise clínica aprofundada da biologia folicular mudou sua compreensão sobre a perda de cabelo, inscreva-se no Cureon. Nós não lidamos com conselhos genéricos. Nós dissecamos as verdades biológicas que a indústria farmacêutica ignora. Compartilhe este protocolo com alguém que atualmente está sufocando o couro cabeludo com os olhos de cozinha errados. A ciência é clara. A escolha é sua. Comece o protocolo esta noite.